Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa igreja. Eu sou Matheus Koval, eu sou pastor aqui da comunidade Batista Vida e é um prazer ter você aqui junto conosco. Vou pedir para que, se você é novo, se inscrever aqui no nosso canal e ter acesso a todos os nossos conteúdos e que você tenha experiências reais e vivas com Jesus junto conosco. Nós ainda permanecemos com as nossas ações e atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado até o fim, desse tempo de isolamento, no caso de distanciamento social ou físico que nós estamos vivendo como comunidade, porque nós estamos juntos, conectados. Distanciamento físico porque isolamento nós não estamos vivendo, nós estamos conectados. E você pode fazer parte de tudo aquilo que nós estamos vivenciando como igreja, como comunidade. Então, fique por dentro de todas as programações online que nós estamos tendo durante toda a semana. Às terças-feiras, nós temos uma live específica de oração. Um momento de devocional, mas também juntos um momento de oração, com momentos específicos de oração, com momentos que você pode encaminhar para a gente aí o teu pedido. Então, a tua idade, o teu nome e qual é o teu clamor, aquilo que você quer apresentar. Isso vai para o mural de oração da nossa comunidade e nós vamos estar orando por você. Então, tem sido uma experiência incrível para nós e como tem sido bom fazer parte desse tempo, estarmos juntos nesse lugar chamado oração. Então, não deixe de estar conosco, venha e faça parte desse tempo junto com a gente. Às quintas-feiras, nós estamos tendo um tempo muito especial de live também. A maior parte das vezes é com uma devocional, porém, nós estamos tendo alguns encontros com pessoas, convidados nossos que estão abençoando a nossa vida. Eu tenho certeza que irá... Vamos lá, de novo, vou começar essa parte das quintas-feiras, tá bom? Às quintas-feiras, nós estamos tendo as nossas lives também, um formato um pouco diferente. Às vezes nós trazemos uma pessoa diferente, algum convidado nosso, e também às vezes fazemos uma devocional no modelo de um pequeno grupo. Essa semana nós tivemos a presença do pastor Jonatas Lira, ele também é psicólogo, e foi um momento incrível, como foi inspirador e abençoador esse tempo que nós vivemos juntos nessa live. Então você não pode perder. Toda quinta-feira, às 20h30, no nosso Instagram. Se você ainda não segue a nossa página, fica aqui no link da descrição, a nossa página do Instagram, @CBVidaOficial, e você pode acompanhar ali os nossos stories, eu me embaralhei todo. Acho que dá para cortar na parte do CBVida Oficial, e corta, beleza? E claro, aos domingos, nós temos aqui a nossa celebração, um momento que nós esperamos a semana inteira como igreja, como comunidade, e você nos acompanha aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Você nos acompanha aqui pelo YouTube e também pelo Facebook e você faz parte dessa experiência real e viva com Jesus. Então não deixe de estar e compartilhar com seus amigos esses vídeos. Eles estão salvos no nosso YouTube e você pode assistir não apenas online, e você pode assistir não apenas ao vivo, mas também compartilhar durante a semana com pessoas que estão no seu coração. Nós continuamos com a nossa campanha de arrecadação de itens de uma cesta básica e você pode nos auxiliar fazendo parte dessa rede de solidariedade. Nós já conseguimos auxiliar mais de 30 famílias com os itens que nós recebemos e isso tem auxiliado, isso tem cooperado com muitas famílias que estão passando por um tempo muito difícil. Então, de que forma você pode fazer parte disso? Mande para nós uma mensagem no nosso direct, nas nossas redes sociais e nós iremos até você, iremos recolher esse alimento de alguma forma, iremos conversar com você, a melhor forma de fazer isso e ter você junto conosco fazendo parte dessa campanha. Então, se envolva, se engaje nessa rede de solidariedade e de generosidade. Uma segunda campanha que nós estamos realizando também é a de entregar e doação de Bíblias. Se você não tem uma Bíblia física de papel, nós queremos doar uma para você e você ter acesso a uma. O melhor momento que você vai ter aí nesse tempo de isolamento, nesse tempo de distanciamento, é ter um tempo seu pessoal com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você terá muitas experiências a partir desse momento de dificuldade, mas junto com a tua Bíblia.
E eu desafio você a entrar depois que terminar o nosso encontro, a acessar o nosso site na descrição do vídeo e lá no final dele mandar uma mensagem para a gente, compartilhando o teu testemunho, como que está sendo toda essa experiência vivida durante esse período da pandemia e os encontros online que você está tendo junto conosco, seja uma live, seja esse encontro de celebração que temos aos domingos, não sei, compartilhe conosco lá, mande uma mensagem pra gente e nós vamos estar selecionando lá alguns testemunhos e claro, vamos pedir a tua permissão e se possível, iremos compartilhar aqui ao vivo em uma das nossas programações, em uma das nossas celebrações, compartilhar a tua história, aquilo que você está vivendo em casa, mas bem próximo da gente. Esse é um momento muito importante na nossa comunidade. Não pela questão financeira, mas porque nós amamos ser generosos. Nós entendemos isso a partir do Cristo, mas quando nós olhamos para a carta de Paulo a Timóteo, nós vemos que uma das falas de Paulo ao seu discípulo é que ele deveria não acumular riquezas aqui nessa terra, mas que deveria acumular boas obras. Nós gostamos de usar sempre uma expressão aqui na CB Vida, que é investir em pessoas, o melhor investimento que nós podemos fazer durante toda a nossa vida. E isso vem muito em linha com o que Paulo está nos ensinando. Ensinar a investir em pessoas, investir no reino dos céus, em fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui nessa terra. Então eu te convido a fazer parte dessa mesa, para fazer parte desse reino, a fazer parte dessa rede de generosidade e sonharmos juntos como comunidade. Todas as vezes que você investe nessa comunidade, que você faz parte do sustento, nós estamos expandindo o reino de Deus, estamos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo aqui nessa terra. E eu convido você a ser fiel e fazer parte junto comigo desse momento tão importante que é o momento de generosidade. Então, quais são as formas que você pode fazer a tua contribuição? Primeiro, nós estamos compartilhando através do nosso número de WhatsApp algumas informações para você, os nossos dados bancários e as formas mais fáceis para você conseguir fazer a tua contribuição. Então, chama a gente no número do WhatsApp e nós vamos poder te passar um passo a passo de como você pode fazer as tuas contribuições. Outra forma também é você acessar o QR Code aqui e ele vai redirecionar você para uma página de contribuição. E lá, através do aplicativo do PicPay, você vai conseguir fazer lá a doação do valor que estiver no seu coração, que você entender que for o necessário para o sustento da nossa igreja e comunidade. Assim, que Deus continue prosperando sobre a minha e sobre a tua casa. Os nossos celeiros continuarão fartos, porque Deus sabe quais são as nossas reais necessidades e Ele supre todas elas em Cristo Jesus. E eu queria também orar com você agora nesse tempo. Não uma oração para que possa mover a mão de Deus, não. Nós sabemos que Deus já está em movimento. A nossa oração não será para que Deus se mova, Ele já está se movendo. A nossa oração é gratidão por tudo aquilo que Ele já tem nos dado e que ainda fará por cada um de nós, pela minha, pela sua família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por tamanha bondade e generosidade que existe em Ti. Nosso coração se enche de gratidão, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e tudo nós temos em sobra, tudo nós temos em abundância. E que aquilo que nos sobra, aquilo que nós temos em abundância, possa também ser meio de bênção e canal para desaguar na vida de outras pessoas, que possa desembocar na história de pessoas que estão passando por dificuldade e que eu e os meus irmãos aqui juntos, em oração, que estão acompanhando essa live, eles possam, unidos em um só espírito, em um só coração, fazer parte dessa rede de solidariedade, dessa rede de generosidade. E que nós possamos, de fato, Pai, entender o quanto que nós somos abençoados por Ti. E que, naturalmente, recebendo das Tuas mãos, nós somos levados a compartilhar, a agir com compaixão com aquele que não tem. Por isso, nós Te agradecemos pelo Teu sustento, por aquele que já veio e por aquele que virá, porque Tu és fiel e
que prometeu estar conosco todos os dias. E na mesma certeza que as flores do campo, que tem ali o seu cuidado, as suas vestimentas, ó Pai, da mesma forma como o Senhor supre ali os pássaros que também não trabalham e que não exercem nenhum tipo de função remunerada, mas mesmo assim tem o seu sustento. Nós, quanto mais nós, teus filhos amados, nós possamos confiar nessa promessa e nessa palavra, em Ti, na Tua fidelidade. E assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algo que está em Ezequiel, no capítulo 37. Eu vou ler apenas até o versículo 6, por enquanto. Nós vamos ler e compartilhar sobre esse texto tão conhecido, tão famoso, o texto do Vale de Ossos Secos. Acompanhe comigo. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos secos no vale e que os ossos estavam há muito tempo secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha só que interessante, esse texto ele traz uma reflexão sobre a vida. E um dos maiores anseios, e não só apenas nesse período de pandemia, mas nas épocas, durante toda a história, está implícito na nossa sociedade um anseio e questionamento sobre a vida. E aqui fala sobre um exército, sobre um povo, sobre um vale cheio de ossos secos. O vale geralmente era um local que sempre tinham grandes batalhas. Os vales sempre foram cercados de batalhas e de guerras. E aqui fala sobre um povo, fala sobre um exército de ossos secos. Então, um exército aqui, um povo aqui perdeu a batalha. E literalmente perdeu a vida. E aqui não está apenas relatado que esses ossos estão secos, mas estão secos há muito tempo. Então não é apenas um lugar de batalha, um lugar que marca a derrota, um lugar que não traz boas lembranças, mas um lugar que há muito tempo não se tem vida, um lugar que há muito tempo não se tem alegria, não se tem força, não se tem vigor, só existem ossos secos. E talvez essa seja a realidade de muitas pessoas, e não apenas por esse período da pandemia, mas já entrou nesse período de isolamento, de quarentena, com isso no coração, e talvez ficar em casa, ver as contas, ficar próximo do seu cônjuge, esteja apenas mostrando aquilo que de fato já era uma realidade. Um casamento destruído, uma vida profissional no qual você não vê futuro, que você já não mais tem apreço, a tua rotina já era uma rotina fadonha, uma rotina pesada, e agora isso se intensificou com toda essa crise que está ao nosso redor. Porque há quem não gostaria de viver o que está, ou por não viver o que gostaria, deixa de viver, se nega a viver, nega-se viver a vida, aproveitar esse momento. E nós entramos num estado que eu queria colocar aqui de apenas sobreviver. Tem muitas pessoas, por não gostar do jeito como a mesa está posta,
ou de não viver aquilo que gostaria de estar vivendo do jeito que está vivendo, nega-se viver a vida. E quando nós negamos viver a vida, de aproveitar a vida do jeito como mesmo assim ela está, nós passamos para um estado de viver para apenas sobreviver. Aquele jeito de deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente está tocando a vida. A alegria, a força, vigor já não mais fazem parte da nossa rotina. E é como se alguém chegasse para você e perguntasse: você gosta da vida? E eu pergunto para você isso: você gosta da sua vida? E talvez você possa me responder, sendo sincero: não, pastor. São muitas decepções, são muitas crises, são muitas batalhas. Eu estou parecido com esse momento aí que você está falando, de um vale de ossos secos, de algo que perdeu a vida. E o meu não faz pouco tempo não, o meu faz muito tempo, pastor, que eu já não sei mais o que é a vida. Aquele prazer, aquele entusiasmo de levantar, de construir, de se engajar em algo. Há tempos eu não tenho isso no meu coração. Você está apenas sobrevivendo. Você levanta, mas é mais um dia que eu tenho que viver. Mais um dia que eu vou sobreviver. Engraçado não, né? Mas essa era a mesma realidade que Deus aqui está nos relatando, que o profeta está nos relatando. E Deus, claro, se dirige ao povo, que mais uma vez está no exílio. Mais uma vez o povo está num período de exílio. Então, 3 coisas aqui sobre esse povo, e talvez seja muito sobre a realidade do seu coração. É um povo humilhado e subjugado. Eram tratados como nada. Você já passou por isso? Eu sei que num nível talvez menor, mas você ir num restaurante e você ser maltratado no restaurante, de não ter um cuidado específico. Então, você se sente mal, você se sente desprezado. Então, esse aqui é um povo que ele é familiarizado com a humilhação. Um povo que não estava mais em Jerusalém, mas um povo que foi exilado num país que olhava com desdém, um país que não respeitava as suas tradições, a sua cultura, um povo que era tratado como nada. E se você já passou por isso, sabe o quanto que isso é dolorido. Então, um povo conhecido da humilhação, subjugado por uma outra nação. Segunda coisa, característica desse povo, é um povo frustrado. Deram ouvidos a profetas que não eram de Deus. Confiaram nessas falsas profecias que eram compartilhadas para eles. Por exemplo, daqui 2 anos vocês vão voltar para casa. Mas aqui a história já se passaram mais de 10 anos. Até dezembro isso aí vai resolver. Olha só como isso talvez seja próximo daquilo que nós estamos vivendo. Olha, a pandemia aqui vai acabar a quarentena agora, no meio de abril. Não, agora é para maio. A gente não sabe se isso vai se estender para além da primeira semana de maio, se isso não vai correr mais alguns dias. Será que vai chegar a junho? Então é um povo frustrado, um povo que não sabe em quem confiar, em quais palavras levar a sério, um povo que vive debaixo de incertezas e ouvia qualquer vento de palavra, doutrinas e de profecias e tudo aquilo que alegrasse um pouco o meu coração, esse povo se apegava, e depois que não acontecia, o povo se frustrava. Talvez seja um pouco na nossa realidade. E terceiro, um povo desesperançado. Não é que não tem esperança, já passou desse período. É um povo desesperançado. Olha o que Ezequiel 37, no versículo 11, diz pra gente, na parte B. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Nós fomos exterminados. Nós somos deixados, não sentimos mais parte desse jogo da vida. A vida passou e a gente ficou. Talvez seja a tua vida. Pastor, a vida passou e eu não faço mais parte desse jogo. Eu estou apenas sobrevivendo. Eu estou apenas sobrevivendo a esse momento, a esse caos todo. Mas viver eu já não sei mais o que é isso. Então a pergunta que fica, e no versículo 3 Deus faz essa pergunta ao profeta: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver?
E aí eu coloco isso para você. E se Deus perguntasse para você isso? A vida que você tem é de verdade uma vida real? Algo morreu dentro do seu coração? O que precisa voltar à vida aí dentro? Qual é a sua resposta? Algo precisa voltar a viver aí? Qual é a tua resposta? Eu espero que sim, que tenha algo que você crê que precisa voltar à vida. E aí talvez você se pergunta, tá, Mateus, mas por quê? Qual é a base para eu crer, para eu voltar a confiar e ter esperança de que aquilo que morreu dentro do meu coração pode voltar à vida? E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você agora nesse tempo. Primeiro, Deus tem a palavra de vida. Olha só o que o versículo 4 nos diz, até o versículo 6. Então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A primeira coisa para aquele que está desanimado, aquele que está vivendo um tempo de angústia em seu coração, de desesperança, a primeira coisa que aqui esse texto nos ensina é que Deus tem uma palavra de vida. Então ouça a palavra de Deus. A Bíblia sempre diz que a fé vem pelo ouvir. A fé no nosso coração é gerada por meio do ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então não apenas escute, mas dê ouvidos. Entenda, considere ouvir, não seja obstinado e teimoso. Entenda isso, uma coisa é escutar aquilo que Deus fala, porque o tempo inteiro nós estamos ouvindo vozes, ou até mesmo você participa de lives, você vê esse momento, há tempos você participa de momentos de culto como esse, momentos de mensagem, você já está PhD aí em teologia, a partir de anos e anos e anos ouvindo mensagens domingo após domingo, mas não é apenas um exercício de escuta, é um exercício de dar ouvidos, é entender, é considerar aquilo que Deus diz. A questão então não é se Deus está falando, mas será que os ossos secos ouvem? Pare para prestar atenção nisso. Não é a questão se Deus está falando, porque Deus está falando o tempo inteiro. A questão é o vale de ossos secos. Esses ossos secos estão ouvindo a voz do Criador? Estão dando ouvidos a Ele? E a gente sempre, quando ouve alguma coisa, ou até mesmo quando ouve a voz de Deus, a nossa tendência natural é, isso não funciona. Não pode ser tão simples assim. Não pode ser tão fácil assim. E eu lembro quando eu estava fazendo as minhas aulas para tornar um piloto privado de avião. E uma dessas aulas era a aula de navegação que nós fazíamos. E a gente tinha que comprar uma régua para poder olhar os mapas e ir montando ali a carta a partir dessa régua. E eu lembro que eu estava fazendo alguns cálculos de navegação sem a régua. E aí o professor passou do meu lado e falou assim, olha, eu acho que se você fizer o contrário do que você está fazendo, utilizando a régua, você vai ter sucesso. E naquele momento eu até pensei em questionar e dizer, isso não vai dar certo. Aí eu, não, preciso parar de ser teimoso. Estou aqui lidando com um controlador, tráfego aéreo, e eu questionando aqui a capacidade dele de me auxiliar na navegação. Então, quem será que eu errado? Duvidando de mim mesmo. E aí eu peguei a régua, fiz o inverso do que eu estava fazendo em menos de 5 minutos. Eu tinha resolvido o problema. E com Deus, queridos, salvo as devidas proporções, é a mesma coisa. Às vezes você está no meio do problema e se desespera. Então pare e ouça o que Deus está dizendo. Sem parar, você não vai conseguir ouvir aquilo que o Espírito está dizendo a você.
vai fazer, vai continuar se enrolando, vai continuar se machucando. Então pare para ouvir. Deus sempre tem uma palavra nos Salmos, quando nós vemos os profetas, e sempre vem assim: eu te instruirei, eu te instruirei. Primeiro passo, ouça, porque Deus tem as palavras de vida para o meu e para o seu coração. Precisamos dar ouvidos. O bem da tua vida, presta atenção nisso, o bem da tua vida não depende do teu trabalho, de quanto você corre, do quanto você fala, do quanto você faz, mas sim do quanto você ouve Deus. A gente acha que os bens da nossa vida a gente vem e reganha e recebe e conquista pelo nosso trabalho, o quanto que a gente corre, o quanto que a gente faz, o quanto que a gente fala. Mas eu quero dizer um negócio para você, olhando por experiência na vida de homens e mulheres tementes a Deus, que isso vem quando nós ouvimos a voz do nosso Criador. O fazer, o falar e o correr tem o seu devido lugar. Claro que eles têm, mas só é eficaz quando ele está no lugar correto. Essas coisas são ações humanas, eficazes quando nós damos lugar primeiro ao que Deus tem para mim e para você. Então, vai aqui um conselho para você, para a sua vida, para a sua jornada de fé. Antes de ir, pare para ouvir. Grava essa frase, anota isso aí. Antes de ir, pare para ouvir. Aí sim, depois, você corre, você trabalha, aí você fala. Mas antes de ir, a gente ouve. Esse é o segredo. Uma das frases que mais Israel ouviu foi: ouve, ó Israel. Fala de novo. Uma das frases que Israel mais ouviu foi: ouça, ó Israel. Sempre quando ela ouviu, teve prosperidade e alegria. E sempre quando ela apenas escutou, sempre andaram em caminhos de morte. Não porque Deus está nos punindo, nosso Deus não age assim, não é isso. Porque nós não estamos seguindo a vontade dele, ele irá nos punir. Não, isso não é assim. Ao olharmos para Jesus, nunca a sua vontade era imposta por meio do medo, da opressão. A vontade dele sempre foi para nós motivo de libertação. Então, se entramos em caminhos e nos machucamos, não é punição da parte dele. É porque ele sabe que caminhos que nós às vezes tomamos irão nos levar à destruição, irão machucar o nosso coração, machucar e levar a nossa vida a um tempo de morte. Então, dê ouvidos ao que Deus tem para o meu coração e para o seu coração. Aceite o que Deus diz a você. Segundo ponto, é possível o osso seco reviver? Sim, pois Deus tem o sopro de vida. Na primeira palavra profética, os ossos se juntam, ganham nervo, ganham músculo, ganham carne e parecem estarem prontos, mas ainda falta algo, falta o fôlego de vida. Olha o que o versículo 9 então diz para a gente, até o versículo 11. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam a vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Olha só que interessante, ele diz: filho do homem, profetize, profetize aos 4 ventos e diga isso. O tempo inteiro aqui ele está querendo dizer: profetize vida, profetize fôlego, o vento, o espírito. E o interessante é que a palavra no hebraico para vento, para espírito, para sopro é a mesma palavra, é ruá, ruá. E eles pronunciavam ruá assim, ruá, ruá, como se fosse o fôlego de vida. Então, peraí, deixa eu entender então, pastor. Então, ruá é espírito, sopro, vento, é uma coisa só isso tudo? Não, mas é porque todas essas coisas estão em uma só pessoa. É Deus quem dá o espírito que sopra e
que gera vento, e que gera vida, e que gera fôlego de vida dentro do meu e do seu coração. Que lindo esse momento. A palavra de vida, o sopro de vida, o fôlego de vida vem do Espírito Santo de Deus. E quando Ele sopra a vida diante dos ossos, aquilo que era apenas osso, nervos, carne, agora ganha vida. Pode ter osso, pode ter nervo, pode ter músculo, mas se não tem vida, continua seco. Lembre-se, preste atenção nisso. Não é Deus que está na vida, é a vida que está em Deus. Então, não existe vida fora de Deus. Deus sopra a vida. Então, por que é importante, pastor, a gente entender isso? Que ali, Deus ordena ali que o profeta profetize ao Espírito e aos 4 cantos, e ali o Espírito seja soprado sobre essas vidas. Por que é importante saber isso? Que a vida não é Deus que está na vida, mas é a vida que está em Deus. Porque nós levamos a vida, a nossa vida, como uma coisa grandona, uma coisa gigante, e Deus como uma parte da nossa vida. Então, a gente acha que a vida é uma coisa grandona e que Deus é uma parte da nossa vida. Mas não, Deus é essa coisa grandona e a vida está nele. A vida faz parte dele, está nele. Então, nós costumamos achar que a vida, e setorizamos Deus como se Deus fosse um pedaço dela. Mas não, Deus é. E a vida está em Deus. Nós costumamos dividir a vida em departamentos, como por exemplo, uma vida familiar, a vida financeira, a vida profissional. Aí a gente tem um departamento pequenininho chamado vida espiritual, que fala sobre Deus. Aí, presta atenção, nós liberamos verbas para a manutenção desses departamentos. Aí a gente vem, agora eu vou investir na minha vida profissional. Agora eu preciso dar um gás na minha vida familiar. Opa, mas eu também não posso me esquecer de Deus. Mas não, esse tipo de pensamento da vida setorizada, a vida como departamentos, não é o que Deus tem para nós. A vida é uma coisa só. É como se fosse uma grande árvore cujas raízes estão em Deus. E os ramos dessa árvore, aí sim podem ser a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a nossa carreira profissional, mas tudo depende das raízes. Tudo depende do lugar que a vida está fincada. Porque é das raízes que toda árvore é nutrida. Toda a segurança, toda a nutrição, todo fruto vem das raízes. E todo fruto que vai ser gerado da minha e da sua vida tem que estar conectado diretamente a Deus. Se você não está firmado em Deus e Ele é o centro e tudo é irrigado porque está conectado em Deus, e se Deus é apenas um departamento da sua vida, você inverteu todos os valores. Deus é o nosso fôlego de vida. A nossa vida não tem um departamento chamado vida espiritual. A nossa vida está nele, por isso nós temos todas as outras coisas. Deus vem e sopra. Sem ele é vida seca, é morte. Com ele é nutrição, segurança e fruto. Porque as raízes da nossa vida estão firmadas naquele que tem o fôlego, aquele que tem o sopro de vida. Esse é o nosso Deus. Então, pastor, é possível um vale de ossos secos voltar à vida se você estiver em Deus. Até os teus sonhos, os teus planos, a tua construção familiar, a tua construção financeira, os teus sonhos de vocação podem voltar à vida se primeiro você entender que Deus é a própria vida. Assim, Ele trará fôlego de vida e renovará os teus sonhos. E você irá voltar a não mais apenas sobreviver, mas voltará a viver em Deus. Entendi, pastor. Então qual é o ponto 3? Será que algo que secou pode voltar a viver? Pode sim.
pois Deus tem promessas de vida sobre cada um de nós. Tudo bem, pastor. Você não sabe da minha história, você não sabe do que eu vivi, você não sabe como que foi a minha infância, como que foi a minha empresa ter falido, você não sabe como que foi difícil esse tempo no meu casamento, você não sabe o que é perder uma pessoa assim. Então, pastor, a partir disso, compartilhando isso da minha história com você e o quanto que é difícil para mim crer, eu quero que o Senhor me dê pelo menos uma razão para eu crer que isso possa ser real. E sem ter uma resposta simplista, mas uma resposta simples, e na verdade uma única resposta é sim, tem razões, tem uma razão específica para você crer que pode voltar à vida, e é Jesus Cristo de Nazaré. Pô, pastor, isso eu sei. Calma. Acompanhe comigo no verso 12, diz Ezequiel, capítulo 37, versos 12 a 14. Olha só que Deus nos ensina, e nele nós podemos confiar, que até aquilo que está mais seco na nossa vida pode voltar a ter vida. Versículo 12. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor, o meu povo, ó meu povo, eu mesmo vou abrir os seus túmulos. Eu mesmo vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair de lá. Eu trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Quero ler de novo isso. Então vocês saberão que eu, o Senhor, eu falei e eu fiz. Quem diz isso? Palavra do Senhor. Deus é a razão para crermos que Ele pode trazer vida àquilo que está morto, porque Ele prometeu, e aquilo que Ele fala, Ele faz. Note que do versículo 12 ao versículo 14, Ele falou ao menos 5 vezes, disse: eu tirarei, eu farei com que vocês voltem para casa, eu abrirei, eu realizarei, eu fiz, eu falei, eu vou cumprir. O tempo inteiro Deus dizendo: confie em mim, confie em mim, confie no meu caráter, confie nas minhas palavras, confie naquele que é, naquele que pode, naquele que sustenta tudo e todos. Olha só, esse texto também é relatado e aqui evidenciado no Salmo 126. Olha só essa linda poesia que eles entoam a Deus quando voltam desse tempo de cativeiro, desse tempo de exílio. Olha só, Salmo 126, do 1 até o 3. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Deus tem o poder de abrir sepulcros e trazer aquilo que está morto de volta à vida. Ele é o único que pode prometer e cumprir o que diz. Ele é o único que pode prometer e cumprir. Aqui não só mostra a profecia, mas também o Salmo 126 nos mostra a profecia sendo cumprida. E aqui o texto é belíssimo, ele dizendo: foi como um sonho, e a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Eu me lembro quando eu me casei, e aí a gente vai tirando muitas fotos nesse dia, é o dia que você mais tira fotos na vida. E eu lembro que não apenas para sair bonito na foto, mas era um sorriso natural, fluía.
E eu lembro que eu saí quando eu cheguei em casa, o meu rosto estava até dolorido de tanto que eu dei risada, de tanto que eu fiquei sorrindo muito tempo. E aqui eu imagino que a sensação do povo era a mesma, do sorriso estar até doendo, de alegria por aquilo que era uma promessa, se tornou realidade. E aonde havia morte e destruição, agora se tem vida. Porque Deus é o único que pode prometer e é o mesmo que pode cumprir aquilo que Ele diz. Então, existe solução para nós. Existe vida para aquilo que morreu dentro dos nossos corações. Ok, pastor, eu entendi isso. E que bom que eu posso confiar em Deus, que nós podemos crer na mão poderosa do nosso Deus e no caráter dEle. É incrível poder confiar nesse Deus, mas o que a gente faz entre o prometer e o cumprir? Pois existe um tempo entre essas duas coisas. Existe um tempo entre Deus prometer algo e Ele cumprir. Nem sempre é no mesmo momento. Às vezes existe um tempo. Aqui houve um tempo. Em muitas coisas da nossa vida existe um tempo também. Não é os nossos planos, é os planos dEle, é o tempo dEle. É a manifestação da glória dEle, para a glória dEle, no tempo dEle. Através de nós, por meio de nós, mas é no tempo dEle, da forma dEle. Então, o que a gente vai fazendo enquanto não chega esse tempo? Alguns conselhos. Nós vamos plantando frutos de vida, paz e alegria no Espírito Santo. Os que semeiam em lágrimas, lembre disso, colherão com cânticos de alegria e de júbilo. Então, tem gente plantando nesse período todo de vida, no período de quarentena, de isolamento, espinhos, plantando árvores infrutíferas, plantando, e claro, colherão daquilo que estão plantando nesse período. Isso é natural da vida. Por isso, mesmo que essa promessa, mesmo que a vida não esteja totalmente restabelecida, é tempo de plantar frutos de vida, frutos de paz e alegria no Espírito Santo. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, esses colherão em alegria e júbilo diante do nosso Deus. Os que semeiam em lágrimas, colherão com cânticos de alegria e júbilo. Promessa do nosso Deus. Então, vai plantando, viva de forma coerente, e isso vai gerar esperança no seu coração. Plante a boa semente, e aí nós vamos aprendendo durante a vida a descansar no amor de Deus, que não há de desperdiçar a minha e a sua vida. Para terminar, eu queria ler o Salmo 103, versículo de 1 a 5. E diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Esse é o nosso Deus, que nos tirou da sepultura, onde estávamos. Tira você agora mesmo da sepultura que você está, desse estado de sobreviver, e nos leva a gerar vida aonde está tudo seco, gerar vida aonde existe morte. E nós passamos do estado de apenas sobreviver para o estado de viver a vida, que não em uma parte dela está Deus, mas na vida que é o próprio Deus. Ele é a própria vida. E se nós estivermos conectados nele, estaremos sempre vivendo de esperança em esperança até o fim. Essa palavra fale ao seu coração. Que Deus abençoe a todos nós.